Bom dia! Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem descansados, espero que tenham feito todas as atividades. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre intervalos, repousos após uma longa jornada de trabalho, tá? Então, o que a lei diz sobre isso? Então, nós temos o intervalo intra-jornada e o intervalo interjornada. Intrajornada significa o seguinte: em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual esse será de no mínimo 1 hora, e ele não pode ser maior do que 2 horas, então não pode exceder 2 horas. Então, esse é um intervalo para almoço, né? Se for no caso de uma jornada noturna, para um jantar, para um lanche, enfim, né? Então, por isso que o horário de almoço, né? Geralmente o pessoal fecha, se for no comércio, 1h30 e retorna, fecha meio-dia e retorna 1h30. No caso das empresas, elas têm às vezes um horário diferenciado de início de jornada, né? Geralmente começa às 7h15, 7 horas, 7h30. Então, o intervalo de almoço também ele é diferenciado. Não excedendo 6 horas, o intervalo será de 15 minutos. Por exemplo, se for, então, um trabalho de meio período, né, de 4 horas, vocês, trabalhadores, então, né, têm direito a 15 minutos de lanche ou de descanso, enfim, né, se a pessoa quiser comer, enfim, ela vai comer, ok? E o intervalo interjornada é o intervalo entre as jornadas de trabalho, ou seja, entre um dia e outro de trabalho. Esse intervalo deve ser de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso. Então, por exemplo, se o trabalhador para de trabalhar às 6 da tarde e começa no outro dia às 8 ou às 8h30, esse intervalo precisa ser de 11 horas, tá? De no mínimo 11 horas. Então, ele não pode ser menor do que 11 horas de descanso. E aí, nós temos também o descanso semanal remunerado, que se vocês olharem na folha de pagamento de vocês, vocês recebem, todo trabalhador recebe. Então, todo empregado terá direito a um dia de folga por semana e esse dia será remunerado. Esse dia, ele deve ser preferencialmente aos domingos e também serão remunerados os dias de feriado. Lembrando que se, a prof já comentou sobre isso, se de repente o trabalhador trabalha numa empresa onde as folgas são diferentes, né, onde a empresa não para nem sábado, nem domingo, nem de dia, nem de noite, esse descanso remunerado, ele talvez não seja no domingo, tá? Mas existem essas exceções que é permitido, desde que tudo isso esteja também anotado na carteira de trabalho e esteja anotado no contrato, né? Também que o trabalhador assina. Para aqueles que possuem uma jornada de 220 horas semanais, para cada dia de descanso semanal remunerado, ou de feriado, será remunerado na proporção de 7 horas e 20. Então, geralmente, eles vão fazer uma proporção de hora de descanso, né, em cima de 7 horas e 20 minutos. O tempo de descanso semanal remunerado deve ser de no mínimo 24 horas. Então, é obrigatório este trabalhador, um dia por semana, ter esse descanso remunerado de pelo menos um dia, né, que dá o total de 24 horas. Feriados. Além do descanso semanal remunerado, o empregado tem direito a descansar nos dias estabelecidos como feriado. Importante, feriado deve estar previsto em lei, tá? Outra coisa, se, por exemplo, eu trabalho sobre escala de trabalho, e a minha empresa ela não é uma empresa que pode fechar, né? Ela trabalha 24 horas, o trabalhador que trabalhar no feriado, ele vai ter essa folga compensada em outro dia. Então, a importância também de sempre avaliar cada caso, ok? Você sabe quando é feriado? Então, pela lei, pessoal, no Brasil nós temos esses feriados que a prof colocou aí na tela. Dia 1º de janeiro, que é o primeiro dia do ano, 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes,
Dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Dia 7 de setembro, a Independência do Brasil. Dia 12 de outubro, que é o Dia da Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, então é um feriado nacional. Dia 2 de novembro, Dia de Finados. Dia 15 de novembro, Proclamação da República. E dia 25 de dezembro, que é Natal. Lembrando, cada caso é um caso. Se você trabalha numa empresa onde existe uma escala de trabalho e você estiver escalado para trabalhar nesses feriados, você vai ter esse feriado compensado em outro dia, ok? Então, sempre avaliar o tipo do teu trabalho e como é a sua jornada de trabalho, tá? Mas, no geral, salvo esse pessoal que trabalha sobre escala, enfim, essa é a regra, tá? Mas cabe sempre à empresa decidir o que vai ser feito nesses dias, ok? Se for principalmente indústria, onde não para, tem que ser avaliado conforme que a empresa quer. Mas esse feriado, então, essa folga, ela fica para que ele tire em outro momento, tá? Além dos feriados nacionais, esses que a prof colocou, o município pode estabelecer mais 4 datas de feriado. Aniversário de município, Sexta-feira da Paixão e padroeira do município, enfim. E carnaval, pessoal, não é feriado. Por mais que a gente, na escola, principalmente, a gente siga essa folga, ele não é considerado um feriado. Qual é a atividade para vocês? Então, são 2 perguntinhas que vocês vão pesquisar e vão responder. Primeiro, por que é importante o repouso para o trabalhador e para a empresa? Número 2, que é a segunda perguntinha. O que pode acontecer se o trabalhador não repousar após horas de trabalho? Ok? Pensem aí, pesquisem na internet, deem uma lida lá na apostila, raciocinem o que pode acontecer, por que é importante, né? Além só de ficar em casa, existe uma outra importância disso, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, tá? E respondam no caderno, tirem foto e se tiverem alguma dúvida, perguntem para a prof, certo? Uma ótima semana, pessoal, e até amanhã. Beijo!